Livro de Gênesis, capítulo 32. No nome de Jesus. Pronto, pessoal. Nós vamos ver na palavra hoje o porquê que a nossa luta contra as forças do mal, por mais que elas sejam espirituais, por mais que o diabo ele não apareça em corpo físico para nos contrariar, para nos combater, o diabo ele usa pessoas, o diabo ele usa doenças, enfermidades, ele tem os meios dele e ele tem as armas dele para te desestabilizar fisicamente, profissionalmente, familiarmente, psicologicamente. Então você tem que estar apto e preparado para o bom combate. E quando eu não posso lutar fisicamente, eu não posso lutar fisicamente porque o meu inimigo é espiritual, mas é exigido de mim uma rejeição aos ataques dele. E essa rejeição eu devo rejeitá-lo espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. Porque ele vai usar de um problema no trabalho, ele vai usar de um problema familiar, ele vai usar de um problema na saúde. Eu tenho que reagir, eu tenho que lutar, eu tenho que combater aquilo ali. Então tem muitas pessoas que ela não entende isso. O diabo usa uma doença, uma infecção, uma inflamação, um câncer, uma depressão, e a pessoa ela se permite sofrer com aquilo. Muitos ficam prisioneiros de remédios, se entregam àquilo ali que vai me curar, aquilo ali que vai me ajudar. Deus ele vem acima de tudo, meu amigo. Você não entendeu isso ainda? Se você resiste àquela doença, se você resiste àquele sintoma, se você luta contra aquilo, eu não aceito, está amarrado, está repreendido, eu não vou aceitar isso no meu sangue, nos meus ossos, e toma o óleo ungido e faz a oração da fé e levanta a cabeça. E se alguém vem perguntar para você: você está melhor? Estou ótimo, estou ótima. A boca fala o que está cheio o quê? Mas o diabo quer que a sua boca abra só para você dizer: porque está grave, porque está difícil, porque eu não consigo, porque... É isso aí, você não está combatendo. Por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo para ele fugir. Que resistência é essa que você tem? Então a cura, a libertação, a vitória, ela tem que vir dentro de você. Tem que partir de você, tem que sair de você. E nós aprendemos que se não houver luta, não há vitória. Mesma coisa na vida financeira, mesma coisa na família. É um filho nas drogas, é uma filha perdida, é um marido viciado, não importa, Deus tem poder para restaurar, para resgatar, para libertar, para quebrar, para desfazer, para refazer. Ele tem poder para tudo. Mas cadê aqueles que lutam? Cadê aqueles que se levantam? São pessoas acomodadas, acostumadas ao fracasso, aceitam o sofrimento, por isso que não há resposta. Deus tem prazer de ver a sua fé, Deus tem prazer de ver a sua resistência, Deus tem prazer de ver a sua luta. E ele diz aqui em 32 de Gênesis, fala de um homem que lutou, não foi com o diabo não, ele lutou com Deus. Ele lutou contra Deus aqui nesse momento aqui. Porque Deus aqui, ele estava fazendo um papel como posso dizer a palavra? Deus aqui, ele estava fazendo o papel do obstáculo, da dificuldade, para testar o servo dele. Deus nos prova. Deus permite certos problemas acontecerem, Deus permite certas situações surgirem
para ver o que tem dentro de você, para ver o que você vai falar com essa tua boca, para ver como que você vai proceder com o seu comportamento. Deus não age na vida de covardes, de frouxos, nem no céu entra, porque a Bíblia diz que os covardes, os tímidos, os medrosos, não entrarão no reino de Deus. Ele não quer saber dessa gente lá. Ele quer saber de gente corajosa, de gente valente, de gente de guerra, de gente que não aceita o sofrimento. E aqui diz que esse homem lutou com Deus. Versículo 22, 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia para o outro lado do rio. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Olha só como é forte isso aqui. Depois que ele passou a esposa, os filhos, empregado, todo mundo ele passou para o outro lado. Ele ficou sozinho. Aí Deus mandou um anjo. Só que Deus não mandou um anjo para dar bênção para ele. Deus não mandou um anjo para abraçar ele. Deus não mandou um anjo, um representante dele, para ir lá e dizer boas novas para ele. Não, Deus mandou um anjo para testar ele. E esse anjo, ele apareceu agredindo ele, batendo nele. E ele não era frouxo, ele foi para cima do anjo. Naquela luta com aquele homem, que era um anjo em forma de homem, ele percebeu que aquele homem era um homem diferente. Até então ele apanhou e deu também. Quando ele percebeu que não era um homem comum, quando ele percebeu que era um anjo, aí ele agarrou o anjo. E aí ele agarrou o anjo, ao ponto que o anjo ficou desequilibrado. O anjo estava apanhando de um homem. O anjo estava apanhando da determinação de Jacó. Ao ponto que o anjo fez o quê? Quebrou a perna de Jacó. Falou, vou ter que quebrar a perna desse homem aqui, porque ele não vai me deixar embora. E mesmo Jacó com a perna quebrada, atingido, ele deu uma chave de braço no anjo e falou, só vou te deixar embora quando você me abençoar. Era isso que Deus queria. Deus queria ver em Jacó um espírito de luta, um espírito de valentia, um espírito de batalha. E às vezes Deus não encontra isso em você. Você deixa a doença tomar conta do seu corpo, você permite, ainda abre a boca para dizer, o que eu posso fazer? Né? É frouxo, é frouxa mesmo. Não consegue uma boa colocação na área de trabalho, aceita as negativas, não vai para cima, não luta, não clama, não abre jejum, não vem na igreja, não luta. Você é obrigado a lutar se você quiser prevalecer. Se você quiser, não, porque Deus vai me curar, porque Deus vai me abençoar, não. Deus, ele só vem com milagre quando ele vê a sua participação nesse milagre, que é a sua fé em prática, que é a sua determinação. Senão Deus não vai agir na tua vida. E acabou a conversa. Deus, ele é com você, mas quem tem que lutar é você, não é ele. Ele vai te dar a vitória final, mas quem tem que travar a batalha toda é você. Com Deus é assim que funciona. Vendo este que não podia com ele, deslocou a articulação da coxa, junto à coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, o anjo, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei, se não me abençoar. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? É claro que o anjo sabia. E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus
e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: diga-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Não interessa o meu nome, não interessa quem eu sou, o que interessa é que você vai ser abençoado agora. E abençoou Jacó. Mas ele, para ser abençoado, ele teve que o quê, pessoal? Fala alto aí. Ele teve que lutar. Só que a nossa luta, ela é uma luta mental, é uma luta espiritual e também se torna uma luta física. Quando eu faço jejum, quando eu saio no frio, venho para o culto. Quando eu digo para o marido incrédulo, para a esposa incrédula, para a família perturbada, eu estou indo para a igreja. Mas eu estou indo. É uma luta física, porque você está ali lutando. Eu vou para o culto, eu vou para a igreja, acabou. Então tem pessoas que ela não quer lutar fisicamente, ela não quer vir para o culto, quer ficar na internet assistindo. A pessoa não quer ter luta de sair da casa dela, de sair do trabalho dela para vir para a igreja. A pessoa não quer lutar espiritualmente, fazendo jejum, fazendo as orações. Ela não quer lutar psicologicamente, combatendo na mente. O diabo vem na mente da pessoa e começa a querer colocar um monte de coisa, mas ela tem que lutar psicologicamente. Está repreendido, está amarrado, isso é do demônio, me matar e não sei o que, eu vou morrer. Vá se lascar, demônio, eu estou com Deus, você não pode ficar na minha mente não, está repreendido. A pessoa começa a lutar, ela começa a resistir. Se você não lutar contra o diabo, você não vai vencer. Ele é o seu maior inimigo. Ele é o seu problema. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi o quê? E mesmo ele sabendo que era um anjo, aí que ele lutou mesmo. Aí o anjo veio me bater, por quê? Não é que o anjo o anjo veio despertar ele. Tem gente que precisa se despertar para a vida. Está dormindo. A pessoa tem tudo para ter um casamento feliz, mas é só briga, é só confusão, é só perturbação. A pessoa tem tudo para ser feliz, para ter uma vida transformada, mas é uma pessoa problemática, é uma pessoa cheia de confusão na mente, cheia de perturbação na mente. E a pessoa, ela se acomoda com aquela vida e fica anos assim, fracassada, porque não há uma luta espiritual contra o mal, e o mal vence. Por que a Bíblia diz que a casta de demônio só pode ir embora com jejum e oração? Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó do nervo do quadril, mas ele se manteve firme e ele teve a vitória sobre o anjo, que era o representante de quem? De Deus. Não, bicho, mas Deus tem que entender, porque também não é assim, né? Vem um problema na saúde, é grave o problema na saúde, é grave o problema que eu estou passando financeiro, o meu problema na minha família é muito grande, não é bem assim, é orar, é lutar, não tem outra conversa, é luta. É se levantar, é ir para cima do diabo, é ir para cima do inimigo. A pessoa, ela tem que entender que o diabo, ele usa o medo, ele usa o inferno, ele usa todas as armas dele para te pressionar, para te destruir psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, fisicamente, familiarmente. Você tem que ser muito forte para você vencer. Você tem que ser muito forte para você vencer. Você tem que vencer tudo. Senão Deus não vai te ajudar não, hein? Não adianta. O anjo veio, deu uns tapas nele, ele foi e deu uns tapas no anjo. Quando ele viu que era um anjo, ele segurou o anjo, falou: não vou te deixar embora não, você tem que me abençoar, rapaz. Estou aqui para apanhar à toa, você vai ter que me dar vitória. E obteve a vitória. E naquela luta física, Deus ainda ficou feliz. Olha lá o meu servo lá embaixo, Jacó, dando um pau no anjo. Olha lá.
é guerreiro, é valente, é corajoso. Vou mudar o nome dele, de Jacó para Israel. Olha como Deus gosta de pessoas de luta, pessoas de guerra, pessoas que não aceitam o que o diabo está fazendo. Ai, bispo, eu estou com um problema na minha família. Não tem problema, vamos orar junto. Só pode orar pelo meu filho? Posso. Só pode orar pelo meu marido? Só pode orar por mim? Pode. Eu estou com um problema financeiro gravíssimo, eu preciso de um socorro. Vamos orar? Vamos orar. O meu problema é depressão, é angústia, é síndrome do pânico. Vamos orar? Vamos orar. Mas se você não resistir, se você não lutar contra isso, você não vence. Você tem que lutar, você tem que ser valente, você tem que ser corajoso. Vamos ver mais um homem aí que Deus falou com aquele homem como que Deus queria que fosse, como que tinha que ser. Josué capítulo 1. Com Deus é assim, com Deus não tem conversa não, com Deus é luta. Quer vencer, tem que lutar. Eu sou contigo, mas você tem que lutar. O Jacó lutou, agora vamos ver o Josué. O Josué teve que lutar, você tem que lutar. Diga graças a Deus. Josué capítulo 1. Olha o que Deus espera de nós. Josué capítulo 1, versículo 6. Olha o que Deus espera de mim e o que Deus espera de você. Leia bem alto aí, só quem está na fé aí, tá bom? Lê o versículo 6 bem alto. Vamos lá, o que está escrito? Quem prometeu dar a terra para os pais, para a geração, para a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, agora aqui Josué e tal? Quem que prometeu dar a grande vitória, a grande bênção, a grande terra? Quem prometeu? Deus. Quem prometeu foi Deus, não foi? Mas quem tinha que lutar para conseguir? Deus promete a bênção, mas quem tem que lutar para receber ela é você. Deus promete uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor. Deus promete uma cura, uma libertação, uma vitória na família. Mas quem tem que lutar é você. E como que você luta falando que você não consegue? Falando que não vai dar? Falando que você não vai conseguir? Como que você vai lutar desse jeito? Se pronunciando, dizendo que não tem jeito. A boca ela fala que está cheio o quê? O coração. Então você não pode de forma alguma, de jeito nenhum, você pode ter dentro do seu coração palavras de derrota, de fracasso, porque senão Deus não vai ser com você. Eu prometi, mas quem tem que lutar é você. Quem tem que fazer a tua família ser salva é você. Quem tem que conseguir montar aquela empresa e dar certo é você. Quem tem que fazer com que aquele milagre aconteça é você. Mas o que aconteceu me deixou impressionado, impressionada. Não, você tem que fazer com que o inferno fique impressionado com você. Não o que o inferno faz te impressionar. Josué capítulo 1, versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, não tem para onde correr. É somente essa saída, é somente essa condição. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A pessoa, para ser bem-sucedida, ela tem que parar na palavra de Deus e obedecer o que está escrito. É a palavra de Deus que deve te conduzir, te orientar, te dizer como que tem que ser. E para seguir a palavra de Deus, a pessoa ela tem que ser forte e a pessoa ela tem que ser corajosa. E acabou a conversa. Enquanto você não descobrir a tua força, enquanto você não descobrir
a força que há dentro de você, você nunca vai superar, você nunca vai vencer, você nunca vai conseguir as grandes vitórias. Vai viver de migalhas, vai viver de derrota. Então você tem que entender que depende da forma que você reage contra o problema, se você vai ter a vitória ou não. Amém? E ele diz que você não pode se desviar dessa palavra nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, que é a palavra de Deus. Antes medita nele de dia e de quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem quer prosperar aqui? Levanta a mão. Quem quer ser bem-sucedido? Então você tem que ter na sua boca a palavra do livro, a palavra de Deus. Tira da tua mente, luta contra a mente, luta contra o que está dentro de você, luta contra o que está fora, luta contra tudo. Repreenda os pensamentos negativos, repreenda os ataques demoníacos no teu coração, para causar mágoa, ressentimento, tristeza, angústia. O diabo, ele adora passar a versão dele das coisas. O diabo, ele adora passar a versão dele para que você veja. E às vezes você aceita a versão do diabo no teu coração, na tua mente. De que aquela situação é daquele jeito, porque da situação é daquela forma, porque você não resiste, você não luta, você não repreende, você aceita tudo de ruim que vem no teu coração, para os teus pensamentos, e ele começa a te controlar, ele começa a te destruir, porque simplesmente você não tem sido forte, você tem cedido às pressões que o diabo tem feito, e aí você não prospera, você não é bem sucedido, nada que você faz dá certo. Não, mas para mim conseguir essa terra, para mim conseguir entrar, tomar posse dessa bênção, é muito difícil, a luta é muito grande. Deus está me ordenando a ir para a batalha, dizendo, você vai lutar, eu vou te dar vitória. Se Deus estiver lutando, se Deus estiver resistindo, se Deus estiver na fé, mesmo contra tudo e contra todos, mesmo contra todos os pensamentos que possa ser ao contrário, mesmo com o que o médico disse, mesmo que não interessa, se você crer, se você acreditar, você vai ver Deus agindo, Deus operando na sua vida. Versículo 9, leia bem alto aí, o que está escrito aí? Então Deus nos manda ficar com medo? Deus nos manda ficarmos tristes, angustiados? Deus nos manda aceitarmos a situação, o problema? Não, Deus nos manda ser forte e o quê? Corajoso. Então seja o problema que estiver te afligindo, seja a situação que estiver tirando a sua paz, lute contra ela, resista, seja forte, seja corajoso, tenha postura, vai para cima, para Deus te dar vitória, para Deus te abençoar. Diga graças a Deus. No nome de quem? Do Senhor Jesus. A pessoa, ela tem que se manifestar contra o mal. Ela tem que se manifestar contra a opressão, contra a angústia, contra o desemprego, contra as dívidas, contra o problema na família. Ela tem que se revoltar internamente, orando, jejuando, lendo a Bíblia, meditando de dia e de noite, falando, determinando, não aceito isso, está repreendido, vindo para as reuniões da igreja, mostrando a coragem dela, mostrando a fé dela.
que o diabo tenta tanto intimidar, que o diabo tenta tanto amarrar a pessoa, para que ela não se manifeste, para que ela não lute, para que ela não resista. Amém? Então Deus, Ele espera de nós uma luta, uma batalha contra o mal. Você não pode ficar sentado esperando as coisas melhorar para você. Você tem que ir, você tem que crer, você tem que reagir. Fala menos besteira, para de ficar falando derrota. Começa a usar a sua fé, começa a resistir o diabo, começa a mostrar a sua ousadia, a sua determinação no seu comportamento, na sua fala, no seu gesto. Deus vê tudo isso. Deus está ouvindo o que nós andamos confessando. Deus tem visto os nossos gestos, o nosso comportamento de fé, as nossas atitudes. E Ele se agrada daqueles que o honram, daqueles que o servem, daqueles que são valentes, daqueles que são corajosos. E para tudo nessa vida nós temos que ser valentes e corajosos. Então toda essa pressão que você está sofrendo na saúde, na família, na vida econômica, toda essa pressão que você está sofrendo em sua volta, você tem que lutar contra. E quais as armas que eu tenho? A minha oração, o meu jejum, o vir no culto, o orar, né? É o que nós temos, é a nossa força. Diga graças a Deus. Nós temos que fazer o que nós podemos fazer, para que Deus possa te ajudar, para que Deus possa te fortalecer, para que Deus possa te dar a vitória final. Você tem que lutar. Vamos só recapitular o que ele disse para Josué aqui. Capítulo 1, versículo 6. Lê bem alto aí o que ele disse para Josué. E Deus insistiu com ele ainda, dizendo o que? O versículo 7. Lê mais alto ainda, vamos lá. Tão somente... Então você veja que ele está reafirmando aqui, ó, você tem que ser muito forte, não é pouquinho não, tem que ser muito forte e muito corajoso, tem que resistir. Vem aquela voz na tua mente, né? Você não vai conseguir. Vou, claro que eu vou. Cala a boca aí, o demônio, que não vou conseguir o quê? O Satanás dos infernos. Sai da minha mente, sai do meu coração. Agora que eu vou conseguir mesmo, meu Deus é comigo. Isso é ser muito forte, ser corajoso. Às vezes a pessoa passa por um trauma, passa por uma situação que traumatizou ela e tal, e o diabo trabalha em cima desse trauma para te parar, para te amarrar, para te destruir. Fala, está amarrado. O cair é do homem, o levantar é de quem? Deus vai me levantar, Deus já me levantou, está amarrado isso aí, eu não vou temer isso não, Deus é comigo, em nome de Jesus. A pessoa começa a ser corajosa. Quem está entendendo? Levanta a mão. A pessoa começa a lutar. Não, eu vou lutar, eu vou resistir, eu vou repreender, vai sair da minha mente, vai sair do meu coração, vai sair do meu caminho. Deus, Ele é minha fortaleza, Deus, Ele é minha força, Deus é minha rocha, Ele é a minha bandeira, Ele é o meu escudo. Quem está entendendo? A pessoa começa a resistir àquele mal, ela começa a resistir. Aí a pessoa ela vai no médico assim, ai, eu não tenho força para nada, eu não quero sair de casa, eu estou com angústia, eu estou com isso, eu estou com medo de morrer, eu estou com não sei o quê. Aí o médico, não, tá, você anda muito nervosa, sossega leão. É assim. Agora, ele vai prescrever o que ele pode fazer, né? A mesma pessoa chega no médico, no mesmo médico, eu estou bem, eu quero viver, eu estou me sentindo feliz, eu estou me sentindo em paz, nossa, eu estou me sentindo tão bem, e ela passa aquele espírito para o médico. Ela não precisa convencer o médico, o estado dela de espírito é novo. A fé dela moveu tudo, removeu aquela coisa escura. O médico olha para a pessoa e fala, quer saber, você não precisa mais do remédio não, deixa eu tirar. É assim que funciona. A boca fala o que está cheio o coração, o que a pessoa externa é o que está dentro dela. Se as pessoas não conseguem enganar o médico, como que
Quantas pessoas pensam que vai enganar o diabo, vai enganar Deus? Nós somos o que nós falamos e nós somos o que nós gesticulamos. O nosso comportamento diz quem nós somos. Então você não pode ser covarde, você não pode ser medroso, você tem que ser corajoso para enfrentar aquela crise, para enfrentar aquele problema, para enfrentar aquela situação, para enfrentar aquela condição. Não. Hoje eu estou passando por esse problema, por essa situação, mas eu não vou viver nessa condição, eu não vou viver nessa situação, porque o Senhor já me libertou. A pessoa não aceita viver aquilo ali. Ela pode passar por um momento difícil, mas a vida dela não é baseada em momento difícil. É aquele momento que vai acabar. E ela vai viver o milagre, ela vai viver a glória de Deus, ela vai viver a terra que Deus prometeu. Então ela não se prende ao que ela passa. Já diz, ela está passando. Ela não se prende àquele problema, dizendo, não, agora vai ser assim. Não, ela tem que lutar, ela tem que reagir contra aquilo ali. E é o que Deus está dizendo para você. Está desempregado? Ora a Deus, procura um emprego, queira algo melhor, clama a Deus, Deus vai abrir uma porta maior. Está com problema na família? Não desista, continua orando, continua guerreando, continua na sua fé, seja muito forte, seja muito corajosa. O diabo vai vir na tua mente, você não vai conseguir, você desista, o fulano não vai mudar, a fulana não quer Deus, o fulano não quer se converter, para te abalar, para te desmotivar. Mas é onde você tem que estar firme, estar repreendido, estar amarrado. Sabe, você tem que fazer virar a situação. Virar. Você tem que virar. Eu já vi pessoa rica, milionária, pessoa rica, chegar para mim e falar assim, olha, eu posso comprar um carro de 500 mil reais, mas eu não compro. Porque eu já tive carro caro, e eu fui assaltado, levei uma coronhada, agora eu só ando de Corolla. Só, e ainda é blindado, porque não chama muita atenção. Quer dizer, o que aquele homem passou, ele ficou o quê? Traumatizado, ele ficou impressionado. Ele ficou assustado, ele ficou perturbado com aquilo ali. Então o que adianta ele ter trabalhado tanto? O que adianta ele ter sido inteligente, estudioso? O que adianta todo o esforço dele para ter um patrimônio, para ter uma condição melhor? Ele não pode usufruir porque ele tem medo. O medo venceu ele. Ele se tornou prisioneiro do medo. Quantas pessoas passam por um relacionamento perturbado, brigas, agressões físicas, traições, a pessoa sai daquele relacionamento e ela nunca mais tenta de novo ser feliz. Ela nunca mais tenta de novo encontrar alguém, porque ela acha que vai passar por tudo aquilo de novo. Aquilo foi um trauma na vida dela. Mas não é o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que eu tenho que meditar nas escrituras de dia e de noite, ser forte, ser corajoso para lutar. Não deu certo nenhum, vai dar certo no outro. Deus é comigo. A pessoa tem que lutar. A pessoa tem que querer ser feliz. Não tem que ter medo. Você tem que vencer o medo, vencer a situação com Deus ao teu lado. E Deus disse para Josué bem claro, eu sou contigo, eu estou te mandando, eu sou o teu Deus. Então tem coisas que acontecem em nossa vida, que é para a gente ser prisioneiro do medo, que é para a gente ficar escravizado num sentimento ruim, é para a gente, não confiar mesmo em ninguém. Mas se nós não colocarmos a nossa vida na mão de Deus, nós não seremos bem-sucedidos, nós não seremos felizes. Então acorda, meu filho. Quem tem que ficar traumatizado é o diabo com você, não é você com o que ele fez. É você que tem que lutar, é você que tem que resistir, para que você possa vencer, para que você possa conseguir dar a volta por cima.
Quem está entendendo? Levanta a mão. Aqui o livro de Joel é um livro de profecia, daquilo que ainda iria o quê? Acontecer. E aqui ele fala acerca do final dos tempos. E nós estamos vivendo o final dos tempos. E ele fala claramente aqui. Vamos ficar no capítulo 3 aqui, vamos voltar aqui daqui a pouco, mas vamos no 2 aqui, só para você entender isso que eu falei agora. Só para vocês entenderem como que seria no final dos tempos. E essa situação toda vai exigir que nós venhamos ser mais corajosos, mais valentes ainda. Vamos lá. Olha o capítulo 2. Joel 2. Tocai a trombeta em Sião, e daí sua voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está o quê? Então, com a vinda do Senhor se aproximando, ele está dizendo, pode ficar perturbados os moradores da terra, porque eu estou chegando. Eu estou chegando para fazer justiça. Eu estou chegando para colocar cada um no seu lugar. Eu estou chegando. E nesses dias próximos à vinda dele, ele diz aí o versículo 2, dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração e o quê? Geração. Então aqui ele vai narrando depois dessa luta que vai acontecer no fim dos tempos. É da luz contra as trevas, do bem e o mal. E essa luta já está sendo travada. Nós vemos que cada dia que passa, Jesus está mais próximo. É terremoto em um lugar, é vulcão em outro lugar, é furacão em outro lugar, é fome, é guerra, é vírus. Jesus está voltando. Então hoje, para que eu possa ser salvo, eu tenho que ser muito forte, muito corajoso. Pode estar tendo um vulcão, furacão, pode estar acontecendo o que for. Eu tenho que me manter forte. Pela minha família, pela minha casa, pela minha salvação, eu tenho que ser corajoso. Então eu não posso permitir que Satanás me impressione com medo, que ele crie problemas na minha vida para mim ter medo. Eu tenho que crer em Deus e acabou. Nada acontece. Uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Minha vida está na mão de Deus. Eu tenho que confiar nele, eu tenho que crer nele. Agora, quando Deus tem uma negativa sua, eu não posso, eu não vou conseguir, para mim não dá, eu desisto, a perturbação é grande, eu vou jogar a toalha, eu estou morrendo por dentro. É isso mesmo. Você está se entregando ao mal, e o mal começa a tocar em você, na tua saúde, na sua mente, na sua vida. Você tem que mandar embora isso aí. Eu estou bem, está repreendido, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, eu já dei a minha volta por cima, o diabo não vai ter efeito no meu pensamento nem no meu coração. Muito mais são os que estão comigo do que os que são contra mim. E aí Deus ele convoca para esses últimos dias, para o final dos tempos. Deus ele convoca o povo dele tem que ser valente. Olha o que ele diz aqui, capítulo 3, versículo 9. Já acharam aí? Olha o que Deus ele fala: proclamai isto entre as nações, apregoai uma guerra santa, suscitai os valentes. Quer dizer,
Nós já estamos vivendo uma guerra espiritual, uma guerra santa, e ele precisa dos valentes dele, como Jacó, como o Josué. Suscitai os valentes, chegam-se e subam todos os homens o quê? De guerra. Forjai espadas das vossas relhas do arado, lanças das vossas podadeiras, e você tem que dizer ao fraco, eu sou forte. Então Deus ele procura pelos valentes e pelas pessoas o quê? Fortes. O fraco é o diabo. Ele já foi derrotado. Mas a boca ela só pode falar o que está cheio o quê? Então diga diante desse problema que você está passando, eu sou forte. Deus é comigo. O Deus de Jacó é o meu Deus, o Deus de Josué é o meu Deus. Ele está dizendo, seja muito forte, seja muito corajoso, eu sou contigo. Então você não pode se deter diante da má notícia, diante do problema. Você tem que ser forte, porque o seu Deus é forte. Chegam-se e subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado, lanças das vossas podadeiras, digo fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, congregai-vos para ali o Senhor fazer descer quem? Os teus valentes. E quando Deus fala, eu quero os meus valentes, é literalmente, valentes na fé, valentes na coragem, valentes na ousadia, valentes para a batalha, para a guerra. Deus quer os seus valentes. Deus quer os corajosos, Deus quer os fortes. Quem está entendendo? Levanta a mão. A pessoa ela tem que resistir, ela tem que lutar contra tudo que está acontecendo na vida dela, para ela vencer. Para ela vencer. Para salvar a família. Você está entendendo? Sim ou não? Sim. Então, se você se permitir que o diabo entre no teu casamento e destrua, entra na sua saúde e te destrua, entra no seu lar e te destrua, você está entendendo? Sim ou não? Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você tem que ter opinião, você tem que ter atitude. Diga graças a Deus. Então, o que está acontecendo com você? Olha para mim. O que é que está acontecendo contigo? O que é que está te parando? O que é que está te entristecendo? O que é que não está permitindo que você desenvolva um bom trabalho na sua empresa, no seu negócio? Qual o sentimento que você tem com respeito à sua esposa, seus filhos? O que é que está acontecendo na tua mente, no teu coração? O que é que aconteceu com você que te marcou, que te traumatizou? Você tem que identificar e lutar contra isso, repreender, mandar embora. Você tem que crer que o seu Deus, Ele exige que você é valente, que você é corajoso. Amém, pessoal? No nome de quem? Do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Então resista, luta contra esse problema que está te atingindo, que está te marcando, que está te amedrontando. Seja um valente sobre essa situação. Porque Deus procura os seus valentes. Ele não quer pessoas fracas. Ele quer pessoas que são fortes e que colocam o diabo no lugar dele, porque ele é um fraco e derrotado. Ele manifesta, quer derrubar todo mundo, quer bater todo mundo. Quando a gente fala, em nome de Jesus, caia de joelhos, ele cai de joelhos acorrentado, porque ele é um derrotado. Porque ele sabe quem derrotou ele. E quem já derrotou ele foi o Senhor Jesus. Então ele sabe quem ele é, a condição dele, de um derrotado, de um fracassado. Então não permita que o diabo te engane, te iluda,
que você nunca vai ser feliz no casamento, que você nunca vai ser feliz na vida financeira, que você nunca vai conseguir prosperar, que você nunca vai conseguir a vitória. O diabo não pode enganar quem é filho da luz. Quem é filho da luz é valente, é corajoso. Põe debaixo dos seus pés Satanás e todos os ataques que ele tem feito contra vocês. Diga ao fraco: eu sou forte. E Deus é contigo. Amém? Versículo 11: apressai-vos, vinde todos os povos em redor, congregai-vos, para ali o Senhor fazer descer o quê? Os teus valentes. Levanta-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara, vinde e pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Deus tem uma decisão para cada um de nós hoje aqui. Você quer que Deus decida a seu favor ou contra você? Então seja valente e seja o quê? Corajoso. Seja valente e seja corajosa. Não aceite a depressão, não aceite a angústia, não aceite a tristeza, não aceite o mal feito do inimigo. Se levante uma nova mulher e um novo homem, porque o seu Deus, Ele é contigo para te dar grandes vitórias. Então, se nós somos o povo dele, nós não temos que ter medo de nada. Dê uma salva de palmas para Jesus, amém?